E se eu te disser que a decoração do seu casamento não começa por nada do que você pesquisou até agora? Ela não começa pelas cores, ela não começa pelas flores, ela não começa pelas referências, ela começa pela sua história. E é isso que eu vou falar com vocês hoje no quadro Papo sobre Decoração. Eu sou Graziele Cristine, decoradora de Minued, especializada no estilo botânico, fundadora da comunidade Conexão Noivas. E esse é o quadro Papo sobre Decoração. Toda vez que uma noiva me pergunta, Grazi, qual é o estilo que você acha que mais combina comigo? Eu nunca respondo para ela diretamente com um estilo, ou uma cor, ou uma referência, porque eu sempre retorno a ela com a pergunta: qual é a história que você quer contar naquele dia? Qual é a história que representa você e o seu noivo? Porque é isso que vai orientar a estética. É a história de vocês naquela decoração, naquele casamento. A decoração, ela é a narrativa do que você quer contar ali. E por que eu digo isso? Porque toda a história tem uma energia. É o que realmente aconteceu entre vocês, da forma como vocês se conheceram, dos entraves que tiveram, os desafios superados, as conquistas juntos. Tudo isso tem que ser contado através da decoração. A decoração é uma ferramenta, por isso que eu sempre digo que antes da decoração, de a gente trabalhar no projeto, a gente tem que trabalhar o conceito. E o conceito, ele traz isso, ele traz a sua essência, ele traz os seus valores. E aí sim a gente começa a descrever a narrativa da decoração da sua festa. Nós temos, por exemplo, histórias que são histórias românticas, daquele amor à primeira vista, histórias de filme. Então, a gente trabalha uma decoração mais romântica. A gente tem histórias mais modernas, entre muitas brigas e voltas, e até que eles se realmente encontrarem. Então, a gente trabalha esses opostos para contar essa história. Então, tudo isso vai se transformando na narrativa da decoração do seu casamento. E de que forma a gente transforma isso na decoração, né? Então, por exemplo, se o seu casamento, a sua história, na verdade, né? Ela traz uma questão de espontaneidade, de leveza. Eu busco o quê? Materiais que retratam essa leveza. Então, formas orgânicas, a gente se inspira muito na natureza, até por ser a minha assinatura floral. Então, eu trago elementos que trazem essa leveza, que traz essa espontaneidade, que dá esse clima na festa de leveza, de naturalidade. Se é um casal que tem mais o minimalismo, então mais o intimismo, né, do próprio mini wedding, a gente trabalha na paleta de cores, transformando isso num momento mais acolhedor, mais intimista. Então, todas essas funcionalidades da decoração, vamos dizer assim, os elementos que a gente trabalha da decoração, elas devem conversar com a sua história e serem representadas na sua decoração. E antes de eu contar para vocês o que acontece quando esse pensamento não há antes, né? Eu quero saber de vocês se vocês já imaginavam que quem comanda a decoração da sua festa é a sua história e não as tendências e referências ao redor. Conta aqui para mim nos comentários. Eu costumo dizer que quando a decoração do casamento ela não parte desse início, da criação do conceito, de entender a história do casal, ela até fica uma decoração bonita, mas ela fica uma decoração vazia, sem narrativa, em que o noivo e a noiva, ao olharem para aquela decoração, muitas vezes podem não se sentir representados ali, porque ela realmente não contou a sua história. E o casamento, ele é um fechamento de um ciclo e início de um outro ciclo, né? Ele é um rito de passagem, vamos dizer assim, em que você deixa de ser a senhorita e se torna a senhora, né? E nesse momento é que você tem que contar a sua história. Então, uma decoração bonita você pode ter, mas às vezes ela não está trabalhando, não está trazendo a sua memória ali. E aí, o que a gente tem? Quando a gente lembra do casamento, a gente lembra o significado dele, o propósito dele, as memórias que ali a gente conta. Então, quando você parte desse princípio de ter uma narrativa, você já vem com esses valores ali impressos em você. E te digo mais, na hora que você vai planejar a decoração, muitas coisas do que você imaginava que era essencial para preencher, talvez, né, um vazio,
quando você traz esse conceito, você que ali não precisa, que ali aquelas referências estavam do mundo de fora, né? Você estava sendo influenciada por um mundo lá fora que não trazia a sua verdade. Então, isso é muito importante quando a gente traz esse conceito desde o início, porque a gente também elimina elementos, referências, partes da decoração que a gente achava que era importante e que quando a gente estabelece isso, a gente vê que ela não conta a nossa história. Então, eu diria que é muito libertador também. E aí, para concluir, eu posso dizer que quando a noiva tenta entrar numa caixinha, né, num rótulo de estilo de casamento dela, ela perde a oportunidade de criar o próprio design, de contar a própria história e sim unir estilos que vão representar a história dela naquela decoração e assim criar a memória. Então, ela vai ter um casamento autêntico que conta a história dela. E se você quer contar a sua história na decoração do seu casamento, eu tenho a consultoria Web Design, que é o momento em que nós juntas trabalhamos o conceito, a essência, o seu valor, para depois então desenhar um projeto completo de decoração para o seu casamento. Todas as informações sobre a consultoria Web Design estão também aqui na descrição desse vídeo. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com outras noivas que também sonham com um casamento que seja autêntico e que conte a história dela.